A Guardiã dos Segredos do Amor, Kate Morton. Kate Morton é uma escritora australiana que é considerada como uma escritora dentro do gênero mais conhecido como gótico. Mas ela se encaixa mais perfeitamente, digamos, numa subcategoria dentro do gênero gótico, que seria aquilo que a gente pode chamar de gótico moderno, porque é um gênero com características mais específicas e que se repetem bastante e que vão se desenvolver ao longo de alguns romances no início do século XX e ao longo do século XX. E que ela seria uma representante. Algumas editoras, eu já vi, também se referem a esse gótico moderno como suspense romântico. Eu fiz um vídeo falando das principais características que a gente pode encontrar numa série de romances do gênero. E vou deixar o link embaixo para quem ainda não viu e quiser dar uma olhada. Aqui nós temos uma ação que transcorre primordialmente em duas épocas. A época da Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, em Londres especificamente, e nos dias de hoje. Há também um episódio que se passa nos anos de 1960 e que é aquele episódio que nós podemos chamar de episódio gatilho para o resto da narrativa. É por causa disso, esse único episódio que acontece nos anos de 1960, que a gente tem o fio condutor, o ponto de partida para o desenvolvimento do romance, toda a investigação dos personagens, toda a necessidade deles de saber, e que aí leva às variadas peripécias até a conclusão do livro. É um romance que mistura suspense, romance policial, drama humano, romance de guerra, romance histórico, tudo permeado pela atmosfera, pelo clima do gótico. Uma criança assiste um crime. Mas será que ela entendeu aquilo que ela viu? Será que ela compreendeu realmente aquilo que ela assistiu? De que aquele crime fala? O que estava envolvido ali naquela situação que ela assiste? Esse é o ponto de partida de A Guardiã dos Segredos do Amor. Mas tem muito mais. Eu anotei algumas coisas aqui. A gente vai ter uma ambientação na Londres bombardeada da época da Segunda Guerra, especialmente os primeiros anos, né? 1940, 1941, 1942, que é o período em que Londres está sendo bombardeada. A gente também tem uma amostra nessa passagem, né, do romance, nessas passagens que se passam na época da Segunda Guerra, uma amostra dos serviços voluntários que as mulheres faziam. Há uma exploração dos diversos trabalhos que as mulheres faziam em prol do esforço de guerra, porque as mulheres não eram convocadas, mas elas serviam de variadas formas e o romance explora isso. Também a gente tem personagens muito bem construídos, que nos impressionam, e especialmente dois, que são personagens da época da Segunda Guerra. Uma figura masculina e uma figura feminina, que eu acho que se destacam mesmo. E eu devo dizer que uma dessas figuras é assim tão bem desenhada e tão sutil no seu desenho, ainda que se você pescar, né, porque tem algo de romance policial, como eu falei, se você pescar, tem algumas pistas, né, sobre essa personagem, essa figura, né, que eu disse que é uma das duas que é muito bem criada, muito bem construída, mas que é uma figura tão sutil que ela impressiona quando você vai descobrindo aquilo que de fato está por trás do comportamento dessa personagem, desta figura. Também temos uma melancolia latente que permeia o romance inteiro, que vai atravessando todas as épocas, todas as passagens, todos os personagens praticamente. Mas quem leu As Horas Distantes já sabe disso, né? Dessa melancolia que atravessa as obras, né? O texto da Kate Morton, porque isso está em As Horas Distantes também, então não é surpresa para o leitor da autora. E eu devo dizer que algumas partes eu parei de ler, não é porque o livro estivesse chato, não é porque eu fosse fazer outra coisa, mas porque eu começava a chorar. Aí eu tinha que fechar o livro um pouco, me acalmar, parar de sentir aquela compaixão tão profunda por certas coisas que acontecem no livro e por certos personagens,
para depois respirar fundo e tornar a ler, voltar e continuar lendo. A gente também tem a técnica da história dentro da história, que também está em As Horas Distantes. Temos um romance aqui, porque um dos personagens é escritor, um romance que é lido por duas personagens diferentes em duas épocas diferentes. E a astúcia da autora, da Kate Morton, de mostrar como a compreensão do que está sendo lido muda. A compreensão que uma das personagens, que é uma mulher muito jovem, tem do mesmo livro, das mesmas passagens, das mesmas figuras dentro do livro que ela lê, são muito diferentes da compreensão que uma mulher bem mais velha, em outra época, está lendo, né, desse livro. A compreensão das duas é muito diferente. E essa própria compreensão diferente é uma astúcia da autora. Quando você vai encaixando todos os pedacinhos como se fosse um quebra-cabeça, você vai percebendo como a Kate foi assim astuciosa, como ela montou muito bem a sua história, como ela estruturou cada elemento para funcionar dele. Porque também, para fechar, esse é um romance que tem surpresas para o leitor até o final.